Como montar um time comercial? Eu sou o Guilherme Nascente, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Toda segunda-feira às 20 horas a gente traz um conteúdo novo sobre desenvolvimento de performance humana e desenvolvimento de negócios. Uma grande dor que muitos empresários e muitos gestores passam é com relação à construção e o desenvolvimento de um time comercial. E eu quero já trazer como primeiro passo para você montar um time comercial algo que muitas vezes é negligenciado pelos gestores ou pelos líderes, que é o fato de você ter uma descrição das atribuições da vaga. O que a pessoa vai precisar realizar? Muitas vezes você não consegue atrair bons vendedores porque as pessoas, quando olham o anúncio da sua vaga, por exemplo, elas não sabem o que vai esperar por elas. Elas não sabem o que elas vão precisar executar. E isso serve, inclusive, para você já começar a direcionar para uma estruturação com relação aos processos que vão precisar ser executados pela pessoa do time. Então, você ter clareza de quais serão as atribuições do cargo é fundamental. Isso já vai dar um direcionamento mais claro para a pessoa entender se ela se identifica com essa vaga ou não. E aí você já começa a filtrar para que interesseiros ou curiosos muitas vezes já não se candidatem à vaga. Isso já facilita o processo de seleção, por exemplo. O segundo fator que vai contribuir também para já você fazer essa segmentação, já iniciar esse filtro, é você deixar claro qual vai ser o tipo de contratação. Vai ser um contrato PJ? Vai ser um contrato CLT? Vai ser um contrato somente com uma remuneração fixa? Vai ser um contrato somente com uma remuneração variável, com comissionamento? Vai ser um contrato que vai ter um fixo mais um comissionamento? Deixar isso claro facilita o processo de seleção e facilita a atração de pessoas que já estarão conectadas com a vaga que você está oferecendo. Próximo ponto, qual que é o perfil da vaga? Você sabe claramente qual o perfil de pessoa que vai se encaixar melhor para essa vaga? Você está em busca de pessoas que tenham um perfil mais dominante, sejam mais objetivas, focadas em resultados? Ou você está em busca de pessoas que tenham um perfil mais influente, que tenham mais facilidade de se conectar com outras pessoas, de fazer networking, de fazer prospecção, por exemplo? Talvez você esteja em busca de alguém que tenha um perfil mais analítico, alguém que vai ser mais processual, que vai seguir o passo a passo da rotina que vai ser colocada para a execução. Então tenha clareza de qual o perfil da vaga. Isso vai facilitar, inclusive, para caso você opte por contratar, por exemplo, uma empresa de RH, que vai fazer ali uma consultoria na parte do recrutamento e seleção. Essa pessoa também precisa ter clareza de qual vai ser o perfil da vaga. Eu vejo muitos empresários que delegam essa parte, eles terceirizam essa parte de contratação, de recrutamento e seleção, e depois eles ficam insatisfeitos com a empresa de RH porque não conseguiu trazer o perfil que eles estavam buscando. Só que não foi passado para a empresa qual era esse perfil. Então você precisa estruturar esses pontos e comunicar o perfil da vaga, até mesmo para que a empresa terceirizada que vai fazer o recrutamento e seleção saiba o que buscar e encontre pessoas que vão se conectar com o perfil da vaga, com a forma de contratação, com as atribuições do cargo. Sem isso, você não consegue se conectar para atrair as pessoas que já vão estar abertas ao tipo de atividade que vai precisar ser executado. Próximo ponto para você estruturar um time comercial de qualidade é você compartilhar a visão da empresa. Deixa claro onde a empresa pretende chegar, qual que é a visão, qual que é a missão, qual que é o propósito. Isso vai fazer com que as pessoas se conectem com a sua empresa, se conectem com as vagas ofertadas, não somente pela remuneração, mas também pelo propósito, pelo senso de missão. E isso faz com que as pessoas comprem essa visão e queiram construir juntos, queiram estar conectados com a empresa para atingir os objetivos, para tornar essa visão realidade. Então, compartilhar a visão é importante para você se conectar a um nível emocional com os candidatos, inclusive. Você consegue comunicar não apenas
a parte mais prática, tangível, com relação à remuneração, a perfil da vaga, as atribuições, mas também a parte emocional da construção que vai ser feita ao longo do processo, caso a pessoa realmente esteja apta para entrar para o time comercial. Então, compartilhar a visão da empresa é fundamental. Um outro ponto com relação à construção do time comercial é você ser capaz de estruturar as pessoas em determinadas funções do processo. Então, entenda o seguinte, cara, você vai contratar alguém para fazer parte do seu time comercial e essa pessoa vai ser responsável desde a primeira etapa do processo comercial até a última. Essa pessoa vai ser responsável por buscar leads, vai ser responsável por fazer a prospecção, vai ser responsável por filtrar esses leads, por entrar em contato, ligar, mandar mensagem e mandar e-mail. Essa pessoa vai fazer as reuniões, essa pessoa vai ser responsável pelos fechamentos, essa pessoa vai fazer os follow-ups, os acompanhamentos. É importante você ter clareza com relação a tudo isso. Inclusive, para você, antes de mais nada, estruturar o seu processo interno, o processo interno da sua empresa. Só com isso pronto você vai conseguir delegar para que um time comercial possa executar. E com relação a isso, eu gosto de trazer um estudo que saiu na Harvard Business Review, onde eles perceberam o seguinte: analisando diferentes perfis de vendedores, eles identificaram que a melhor posição para você colocar os vendedores é a seguinte: é você colocar os vendedores mais novatos para fazerem as funções iniciais do processo de venda, a busca de leads, a qualificação dos leads, a prospecção, e os vendedores mais experientes para fazerem a parte final do processo de vendas, para fazerem os fechamentos, para fazerem os follow-ups. Então você colocaria, por exemplo, os novatos em uma função mais como um SDR, por exemplo, enquanto os mais experientes ficariam como a função de closer. Isso é importante porque você passa a ter um entendimento de como funciona a mentalidade desses perfis de profissionais. O closer, por ser mais assertivo, que vai ser o profissional experiente, né? Por ser mais assertivo, ele muitas vezes não faz tanta prospecção. Então acaba gerando números baixos de prospecção, mas quem chega nas reuniões, ele faz os fechamentos com assertividade. Por outro lado, o novato, às vezes ele faz um volume muito grande de prospecção, mas se ele é o responsável por avançar para as apresentações e para os fechamentos, ele não consegue ser tão assertivo, não consegue ter percentuais de conversão tão altos quanto alguém mais experiente. Então, você tendo essa clareza, você já consegue direcionar as pessoas certas para a função em que elas vão conseguir entregar os melhores resultados. Você tendo essa consciência, você já consegue deixar estruturado, inclusive, para conectar com o próximo ponto desse nosso passo a passo, que é você desenvolver um plano de remuneração e um plano de carreira. É você mostrar para o seu time comercial, para esses profissionais de vendas, que eles têm possibilidades de crescimento. É você conseguir deixar claro que eles não vão ficar naquela perspectiva atual para o resto da vida. É você mostrar para eles que existe a possibilidade de crescimento, que existe perspectiva de crescimento, de expansão, deles conseguirem mudar a forma de atuação deles, melhorando, talvez se encaixando em uma função que eles possam enxergar que vai fazer mais sentido com o que eles buscam no futuro, e mostrando para eles que eles têm perspectiva de crescimento tanto dentro de um plano de carreira quanto dentro de um plano de remuneração, que tem possibilidades de maiores ganhos financeiros. Estruturar um plano de carreira é importante para você fidelizar a equipe. Muitas vezes a gente vê pessoas muito boas abandonando empresas porque elas não têm perspectiva de crescimento mais ali onde elas estão. Ou às vezes até têm possibilidades de crescimento, mas o fato do líder, do gestor, do empresário não ter comunicado para a equipe essas possibilidades faz com que as pessoas da equipe fiquem sem perspectiva. Eles não conseguem enxergar possibilidades porque não foi comunicado essas possibilidades. Então você conseguir estruturar um plano de carreira, um plano de remuneração e comunicar isso com clareza para a equipe desde o início
Pode ser desde o processo de seleção ou desde o processo de onboarding. Depois que a pessoa foi selecionada, você faz um processo de onboarding com a equipe e aí comunica que existe esse plano de carreira, esse plano de crescimento aí de remuneração. Tudo isso vai ser importante para você conseguir montar e estruturar um time comercial de sucesso e que realmente atinge resultados, que realmente trabalha com performance. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar desse conhecimento. É uma forma de você ajudar essas outras pessoas e de você também nos ajudar mostrando para o YouTube que esse conteúdo é relevante e aí o YouTube começa a mostrá-lo para mais e mais pessoas. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no nosso canal, te convido para se inscrever, porque toda segunda-feira, às 20 horas, tem um vídeo novo sobre desenvolvimento de performance humana e desenvolvimento de negócio. A gente se vê na semana que vem. Forte abraço!